Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu estava adiando para fazer esse vídeo porque eu precisava de um tempo para processar essa informação e para entender como que eu ia conseguir compartilhar tudo que eu sinto e tudo que o Brady representa para mim. O anúncio oficial foi feito por ele mesmo há 2 dias atrás. Eu estava aguardando que ele mesmo se pronunciasse, porque essa informação acabou vazando, e eu fiquei assim um pouco em choque, na verdade, fiquei um pouco anestesiado quando isso aconteceu, porque embora fosse inevitável, e até olhando para a idade dele, a gente já imaginava que não iria demorar muito, só que quando a informação chega, quando você fala, caramba, chegou esse dia, cara, é uma coisa assim, é emocionante. É muito emocionante. Então, eu não queria que esse vídeo aqui fosse só mais um vídeo, né? Eu sempre falei aqui, eu sou apaixonado por esporte, tem diversas modalidades que eu amo, mas dentre todas elas, o futebol americano é o meu esporte favorito. E grande parte dessa predileção, ela vai ser creditada, né, nessa figura aqui, que é a figura do Tom Brady. Em um outro vídeo, eu estava comentando um jogo do Buccaneers nessa temporada, e eu fiz aqui uma analogia que foi a seguinte: quando a gente fala sobre outros esportes, né, geralmente, quando é levantado o tema de quem é o melhor, surgem sempre 2 ou 3 nomes, 4 nomes, se for no futebol talvez até mais, né, e tem sempre, dentre esses nomes, 2 que ficam ali orbitando nesse primeiro lugar, né? Dividindo opiniões. Só que no futebol americano eu acredito que não aconteça isso, cara. Eu acho que no futebol americano você sabe quem são os maiores, os melhores, só que na primeira posição o lugar do Brady é absoluto. Não tem como isso ser questionado. Seja pelos números dele, seja pela performance dele. Eu acho que em todos os quesitos, qualquer pessoa que seja honesta intelectualmente, né, e tenha compromisso com a realidade dos fatos, ela vai ter que concordar, ainda que contrariada, que esse cara aqui, ele foi, e até o presente momento, ele é o melhor de todos os tempos. Isso não tem como negar. E quando a gente olha para essa última temporada do Brady, ele com 44 anos de idade, em um determinado momento da temporada, ele estava liderando a liga em jardas passadas. A gente está falando de um momento em que a gente tem Patrick Mahomes, Josh Allen, Justin Herbert, a gente tem Joe Burrow, a gente ainda tem Dak Prescott, Derek Carr, e por aí vai. E no mesmo momento em que a gente tem esse pessoal jogando, a gente tem o Brady, no auge dos seus 44 anos, liderando a liga em jardas passadas em um determinado momento dessa temporada, que foi a última dele. Eu imagino que todo mundo acreditou que com a conquista do Super Bowl por Tampa Bay, o Brady iria pendurar a chuteira. Seria a forma, talvez assim, o cenário ideal, né? Ou talvez com a conquista do Super Bowl esse ano, e tudo indicava que isso era muito provável, muito possível, né? Só que, apesar dele não ter conseguido avançar para o Super Bowl, o último jogo dele, eu acho que encerra de forma brilhante a carreira dele, porque ele consegue repetir um feito que, na minha concepção, foi o melhor jogo que eu já vi na minha vida, que foi aquele Super Bowl contra o Atlanta Falcons. Aquela virada, sem dúvida, é o jogo mais emocionante que eu já vi na minha vida. E ele simplesmente consegue, é claro que com o mérito de toda a equipe, né, do Tampa Bay, empatar aquele jogo de 27-3 para 27-27, faltando pouco tempo ali para terminar. E quando você olha para aquele cenário, você fala, cara, esse cara tem 44 anos, esse cara é o Brady. Nenhum outro atleta conseguiria
terminar a carreira em alta performance dessa forma, como a gente está vendo. Né? Pelo menos até hoje eu não consigo ter recordação de alguém que com 44 anos continue sendo tão dominante, sabe? É uma coisa impressionante. Eu não quero aqui que esse vídeo seja apenas um monólogo sobre o quanto o Brady é sensacional, porque eu acho que isso todo mundo já sabe. O que eu queria, na verdade, era compartilhar o quanto que essa importância dele teve impacto na minha relação com o esporte. Eu acredito que a maior parte do pessoal que começou a acompanhar futebol americano nos últimos anos tem na figura do Brady o grande papel de influência, né? Talvez não por se apaixonar pelo esporte, mas sem dúvida por consolidar essa paixão. A NFL é maravilhosa, o futebol americano é incrível, mas a importância do Brady na conquista de grande parte dos novos, principalmente aqui no Brasil, né, dos novos seguidores da liga, dos novos adeptos da modalidade de futebol americano, é uma coisa assim que é inquestionável, né? Quantas pessoas, por ouvirem falar do marido da Gisele, até num Globo Esporte da vida, numa reportagem, né, que passa na TV aberta, falando sobre esse atleta que não parou enquanto esteve em atividade, de quebrar recordes e de surpreender a todos, né? De provar o quanto ele de fato era o melhor. Então, é realmente muito triste quando a gente pensa que vai começar uma temporada da NFL e a gente não vai ver o Brady entrar no campo. Isso é uma coisa que me emociona, até porque grande parte das expectativas que a gente tem, né, como fã, é de você poder ligar a televisão e você ver um cara como esse jogar, né? É claro que ele não nos deixa órfãos, né? A gente tem aí um grande legado de excelentes quarterbacks na liga, graças a Deus por isso. Eu comentei, né, na semana passada sobre aquela rodada divisional extraordinária que a gente teve a oportunidade de ver. E nessa rodada a gente viu 2 desses nomes, né, que ficam como esse legado para o presente, para o futuro, né, Josh Allen e Patrick Mahomes, isso sem falar de outros nomes também, como eu já mencionei aqui. E agora a gente vai vendo toda aquela geração de quarterbacks que fez a gente se apaixonar pela NFL, indo embora, né? O Drew Brees, que é um QB que eu tenho uma admiração enorme, um carinho enorme. O Peyton Manning, o Eli Manning também, Aaron Rodgers, né? O próprio Russell Wilson. Foram quarterbacks que a gente viu crescendo e se desenvolvendo. E o Big Ben, Philip Rivers, a gente vai vendo toda essa geração se aposentando e agora por fim o Brady. E uma coisa que o Anthony Curti falou no vídeo que ele fez sobre a aposentadoria do Brady, e que eu concordo, é que diferente de outros grandes nomes do futebol americano, e não só do futebol americano, de outras modalidades também, o Brady teve a felicidade de terminar no auge. Ele teve a felicidade de terminar fazendo o que a gente viu nesse último jogo, né? Grandes outros nomes no futebol americano e também em outros esportes se aposentaram em uma condição bem abaixo daquela que apresentaram no auge da carreira, né? Então, já num momento de profunda decadência, eles vão lá e param porque já não tem mais condição de jogar, como a gente viu o Big Ben. E no Brady não foi assim, né? A última recordação que a gente vai ter dele jogando, para mim, vai ser aquele passe sensacional pro Mike Evans naquele jogo. Então, assim, essa é a recordação que a gente vai ter da última jogada do Brady na NFL. Não tenho muito mais aqui para falar, sem que eu me emocione, porque, cara, tem gente que não acredita, né? Mas isso são coisas que mexem com a essência do que a gente acredita ser o esporte. Quando você olha para um atleta como o Brady, que tratava com tanto carinho os companheiros de equipe, e que recebia essa recíproca, né, verdadeira por parte de toda a comissão, de todos os lugares onde ele estava presente, a gente vê o quanto os outros jogadores não só respeitam a figura dele, como tem de fato um carinho pela pessoa dele, e não só pelo atleta que ele foi e que ele é. Então, fica aqui
um agradecimento, né, pela figura, a importância que ele foi, fica essa memória e fica o privilégio de poder dizer, eu acompanhei essa história, né, eu vi o desenvolvimento e a conclusão dessa história. E o resto vai ser história para contar, né, para os filhos, para os netos, para os conhecidos, né, e agora a gente não vai ver mais o Brady jogar. Talvez o caminho natural dele seja caminhar, né, para ser um grande head coach algum dia, alguma coisa desse tipo. Eu não acredito que a paixão que ele tem por esse esporte vai permitir com que ele se afaste de forma definitiva, né? Então, nos próximos anos a gente pode ter alguma surpresa relacionada a pelo menos ver o Brady ali na sideline, né, comandando alguma equipe, quem sabe. E é isso. Agora a gente fica aí com o legado desses novos jogadores, né, que surgem como grandes promessas, e quem sabe a gente não consegue ver uma nova dinastia, consegue ver um novo QB aí quebrando recordes, né, e fazendo uma nova história. Então é isso, pessoal. O Brady está aposentado e fica aqui realmente o meu sentimento mais profundo de admiração por tudo que esse atleta excepcional ele nos deixou como legado. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, comenta aqui abaixo, compartilha para o seu amigo também, e se você quiser conhecer toda a minha coleção, é só você acessar o link que está aqui abaixo. Um forte abraço, eu encontro vocês no próximo vídeo.